tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Olá, Güera! Oi, Güera! Olá, Oi, Andressa! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom, a gente está muito feliz que você aceitou nosso convite. Hoje vai ser o nosso primeiro relato de parto e nós convidamos a Andressa para contar a sua história de parto. Andressa, se você quiser começar contando um pouquinho de você, e fica livre daí, para você começar a contar um pouco da sua história em relação à maternidade, ao parto, às suas escolhas. Deixa bem fluido. Tá bom. Onde você Legal. achar que começou. É. Então, meninas, obrigada pelo convite. É uma alegria enorme, um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto, ser o primeiro relato ainda. O primeiro relato em português, né? Do Brasil, aqui, enfim. Eu sou Andressa, eu tenho 35 anos, sou brasileira, sou de Curitiba, tenho um filho de 2 anos e 8 meses, o Lorenzo. O relato é sobre o parto do Lorenzo, né? E sou casada, sou caseira, mãezona, e eu gosto muito desses assuntos relacionados a parto, a maternidade, enfim, de uns anos para cá, depois que eu virei assim oficialmente adulta, digamos, eu comecei a gostar muito de me aprofundar em coisas que estão relacionadas à nossa saúde ou ao nosso desenvolvimento, enfim, coisas assim, né? Então, por exemplo, quando eu casei, e aí eu fiquei naquela questão de como que eu vou me proteger aí da gravidez? Não quero mais usar pílula, quero tirar o hormônio, e fui estudar assim, a questão de métodos de percepção de fertilidade, então me aprofundei nisso. Que bom. E aí fiquei, até eu gosto de falar disso porque faz parte do começo da história, assim. A minha gravidez foi absolutamente planejada, assim. Eu e meu marido somos capricornianos, então a gente é muito... do time mesmo! Então a gente é muito planejado, assim. Hoje em dia talvez menos, porque a maternidade faz a gente ficar mais ali na loucura, né? Mas digamos que antes do Lorenzo nós éramos assim absolutamente planejados, né? Então foi toda uma questão assim, acho que quero engravidar daqui uns 2 anos, então já vou parar o anticoncepcional e vou começar a perceber minha fertilidade e tal. E aí fui trilhando esse caminho que eu achei muito gostoso, assim, eu tomei anticoncepcional minha vida inteira, praticamente, né? Então eu quis ter esse contato, esse resgate da coisa mais natural. Também estava participando de alguns grupos assim de sagrado feminino, né? Então coisas que vão puxando a gente para essa vontade. E eu acho que tudo isso faz parte dessa história de preparação realmente para a gravidez e tal. E aí fiquei esse tempo sem hormônios e percebendo a fertilidade, e isso foi me levando até um planejamento de, né, estou percebendo bem minha fertilidade para quando eu quiser engravidar e tudo mais. E aí o casal mega organizado que somos, a gente planejou, a gente pensou assim, ok, a gente quer engravidar agora, né?
vamos fazer a viagem mais louca possível, que a gente jamais faria com um filho. E aí a gente fez uma viagem de 35 dias pela Ásia. A gente foi para a China, para a Tailândia e para as Filipinas. Que massa. E aí a nossa brincadeira era que, já que a gente já ia fazer essa viagem e dali para frente a gente podia engravidar, que a gente ia tentar engravidar na viagem. Por que não, né? E aí, como eu tava com as coisas bem regradinhas, eu realmente engravidei na viagem. Olha! Então, nós saímos do Brasil em 2 e voltamos em 3 já. E onde foi a concepção? A concepção foi na China, então Olha! é um brasileirinho made in China. Adorei. E você sabe que os chineses, eles contam a idade diferente, né? Que o bebê nasce e já tem, tipo, 1 ano, porque eles contam a concepção. É um negócio assim. Faz sentido, porque afinal o ser já existe, né, gente? Tem muitas coisas diferentes e curiosas e super legais da China, enfim, da Ásia como um todo, né? Adoro também. E eu sei que foi interessante, porque eu engravidei já nos primeiros dias da viagem. Eu cheguei já em período fértil lá, enfim. Então, eu meio que passei mais da metade da viagem já com sintomas, já fazendo teste de farmácia positivo, tirando foto com a mão na barriga, assim, foi muito legal. Ainda bem que é só um tracinho, né? Porque fica um pouco complicado na China. Exatamente, era só ver se o risquinho apareceu ou não apareceu e tal, né? E o teste mesmo, a gente já tinha saído da China, a gente fez o primeiro teste nas Filipinas e depois a gente fez mais um na Tailândia para confirmar. Eu tenho eles guardados até hoje. Legal. Enfim, isso mais para contar, assim, de uma questão, né, desse planejamento natural, assim, e tudo mais. Acho que a gente foi bem privilegiado por engravidar na primeira tentativa, assim. Acho que a gente estava muito conectado com esse chamado, assim, com chamar o Lorenzo para vir mesmo, sabe? E isso é uma coisa que eu sei que a gente sabe que 50% das gestações aí são não planejadas, né? Então, não que tenha que ser assim, mas eu acho que é um caminho legal, bonito de se trilhar, assim, né? Pra gente foi muito significativo, assim. E aí voltamos para o Brasil, super grávidos e enjoando e tal. E aí já o meu marido é bem ativo assim nesses assuntos de paternidade e tal. Ele é aquele pai com P maiúsculo, assim, enfim. E aí, logo que a gente chegou, ele já começou a procurar na internet grupos de gestantes e coisas, enfim. A gente já tinha, acho que é legal de falar para vocês que eu já tinha um background de parto, assim, bem forte. Porque a minha mãe, eu tenho uma irmã mais nova, 1 ano mais nova do que eu, e nós duas nascemos de parto normal, né? Assim, foram partos rápidos, e a minha mãe sempre contou histórias muito legais do nosso parto, até engraçadas, tipo, quando a minha irmã nasceu, que ela é mais nova, minha mãe chegou no hospital com a cabeça dela praticamente para fora, assim. Então, então eu sempre tive, assim, eu nunca tive medo do parto, nunca tive essa coisa familiar, assim, né? Então eu sempre tive para mim que, putz, o parto normal é super legal, né? Então isso, claro, que ajuda muito também, né? E pensar que o meu nascimento foi um nascimento bacana, acho que tudo isso reflete, né, em como a gente lida e tudo mais. E aí, a minha irmã tem um menino de 5 anos, o Ian, meu afilhadinho maravilhoso. E então ela engravidou antes de mim e ela trilhou aí um caminho antes de mim que já foi muito envolvido com um parto humanizado e tudo isso, né? Então ela abriu muito esse caminho para mim, tanto de conhecer, de me inspirar e tudo mais, né? E aí, então, quando eu estava pensando em engravidar, eu já sabia que eu queria um parto humanizado, eu já estava consultando com um obstetra humanizado, mesmo nas consultas normais e para pensar em engravidar e tudo mais, né?
Então eu já estava com isso muito em mente, assim, já tinha isso bem solidificado. Uhum. E aí a gente começou a pesquisar esses grupos e tudo mais, e aí a gente encontrou um grupo que hoje em dia não se encontra mais, porque não sei se a Bianca conhece, a Thalia, aqui de Curitiba. Sim, eu fiz curso com ela. A Thalia é uma pessoa incrível, né? Sim. A gente começou a participar dos encontros que ela fazia durante a semana, do grupo Parto Ativo, e também dos encontros uma vez por mês do grupo Doula Curitiba. Então, assim, eu tava, tipo, sei lá, 6 semanas de gravidez e eu já tava lá, entendeu? A galera com as barrigonas enormes. Eu era sempre a caçula, assim. Ai, eu na hora amo. de se apresentar, tipo, você tá de quantas semanas? Eu tô de, tipo, 8 semanas, 10 semanas. E isso faz parte de quem nós somos, assim, eu e o Rafa, justamente por a gente se aplicar muito aos assuntos, assim, né? E foi gostoso, porque a gente foi uma fase muito gostosa da gente fazer isso juntos, assim, e ler livro, e ir em encontro, e fazer massagem, e fazer, sei lá o quê, coisas assim. Foi uma gestação muito gostosa nesse sentido, assim. E aí a gente foi tendo contato com histórias, com relatos, e a gente foi entendendo um pouco mais a violência obstétrica, o cenário do Brasil aqui, né? Tanto a questão assim muito cesarista, quanto a questão da violência neonatal, dessa visão mais mercadológica, mais assim com menos significado, né, do nascimento. E a gente foi cada vez mais vendo assim, putz, nossa, a gente não quer isso e tal, né? Eu gosto muito, eu falo para todas as minhas amigas que engravidam, elas vêm me contar que estão grávidas, eu já falo, assiste a trilogia do Renascimento do Parto. Acho que, Sim. né, é Total. essencial, assim. Eu não assisti grávida, acho que é o segundo que fala mais sobre violência obstétrica, porque eu já estava grávida e Isso. ele é um pouco pesado, então recomendo para as grávidas, assistam o primeiro e o terceiro, assim, é a minha dica. Né? Deixa o segundo para o marido, para o companheiro, enfim, assistir. Porque é forte demais. Ele eu acho que a gente fica bem sensível, assim, né? Tem que ver antes, né? Tem que ver antes. Eu acho que é bem bom. Eu acho que a gente, como mulher, assim, que pensa em ter filho, ou não necessariamente, mas quer entender um pouco desse mundo, eu acho que são documentários lindos, assim, bem feitos, inclusive, né? Então, bem legal. Sim. E esses documentários foram virando uma chavinha na gente. A gente começou a ter mais contato com relatos de parto domiciliar, né? E eu vou dizer para vocês assim, a ideia do parto domiciliar, ela foi sendo construída ao longo da gestação. A gente não tinha isso de início. Inclusive, assim, se alguém do futuro viesse logo que eu engravidei, quando eu estava pensando em engravidar, me dizer que eu ia ter um parto domiciliar, eu ia falar, você está louco, eu não ia ter um parto domiciliar. Tão assim? Tão longe assim era? Não digo tão longe, mas assim, eu acho que tem muito preconceito. A gente imagina que o parto domiciliar vai ser uma coisa muito. Vai ser. A gente relaciona muito com um parto não assistido, ou com uma pessoa muito alternativa, assim. Isso. Eu sou o estereótipo, uma pessoa. né? Porque eu sou uma pessoa muito comum, assim, muito, inclusive, sabe? Não sou, tipo, naturalista, não sou vegana, não sou. Eu acho que tem um preconceito mesmo da gente achar que a pessoa que vai atrás disso, ela tem que ser a pessoa que dança pelada na lua cheia. Pode ser, e tá tudo bem, mas não precisa ser. Não precisa. Exatamente. Eu sempre fui. E aí tem uma outra questão que eu acho que a maternidade é muito legal por causa disso, né? Eu sempre fui uma pessoa que achei que eu sentia muita dor, que eu era muito fresca para as coisas, eu morria de cólica menstrual e tal, e pensava, gente, imagina que eu vou aguentar um parto, entendeu? E aí você vai construindo, você vai mudando a tua mentalidade para entender que aquela dor não é um sofrimento, né? Você tá ali num dada de hormônio, pensando que o teu filho tá nascendo, putz, é muito bacana, né? É muito diferente de simplesmente dor pela dor, né? E aí a gente foi construindo isso, assim, eu e o Rafa,
E aí e o mais engraçado é que o Rafa decidiu, entre aspas, pelo parto domiciliar antes de mim. Que massa. Tipo, ele chegou pra mim e falou assim, amor, tipo, se você encarar, por mim, eu acho que a gente devia fazer o parto domiciliar. E aí eu fiquei cheia de medo, né, e dúvidas e tal. E a gente começou a participar dos encontros do grupo 4 Apoios, foi com elas que a gente teve, elas que assistiram o parto, né? A gente participou de algum encontro, começou a ler, começou a ver vídeo, começou daí a se aprofundar mais no parto domiciliar em si. E aí, ao mesmo tempo, a gente marcou uma visita na maternidade que o meu médico atendia, que aqui em Curitiba é uma maternidade referência em parto humanizado, a maternidade Curitiba, né? E aí, beleza, o meu médico é humanizado, ele tinha doula e sabe, era tudo muito bacana. Mas aí a hora que a gente visitou a maternidade e a gente viu como que era o atendimento do recém-nascido, foi aí que pegou para mim, sabe? Total. E não tem como fugir, né? E eu acho que aí, a hora que a criança saiu de dentro de você, você perde um pouco o controle, né? Fica muito difícil para o pai tentar acompanhar tudo e ficar brigando ali na hora, porque você não quer que faça tal coisa, porque você não quer que vá dar um banho, papapá, né? E aí eu comecei a fazer muitas perguntas ali durante a visita e tal, e já vi que tinha algumas coisas que não ia dar para a gente fazer. E foi nesse dia que eu entrei no carro e falei, Lourenço vai nascer em casa, se tudo der certo, porque não quero isso aqui pra gente, assim. Foi mais, acho que foi bem coisa de mãe, né? Foi a hora que pegou no filho que eu falei assim, não dá, sabe? E aí a gente conversou com um médico, eu estava acompanhada por um médico muito bacana, o Dr. Carlos Miner. Então ele já falou assim, tá tudo certo, com quem que você tá pensando em fazer? A gente conversou com a Adelita, mas a Adelita não tinha disponibilidade, daí a gente conversou com 4 Apoios, conseguimos a data e tudo. Isso eu já estava de 6 meses já. Então foi mais assim para o final, até para quem está ouvindo saber que a gente não precisa ter tudo pronto e decidido lá no começo, né? É um processo. Para os outros capricornianos, né? Isso. Não precisa ter tudo pronto no começo. Bem isso. Dá para ir construindo aí, dá para ir fazendo no meio do caminho. Até porque tem gente que vai descobrir que tá grávida bem mais para frente, né? Eu descobri que estava grávida, assim, poucos dias depois, né? Não vale, né? E daí a gente... enfim, começou a participar e tudo mais, e daí começam a existir outros medos, outros receios, né? O que a gente vai fazer caso tenha uma transferência, né? E aí você começa a até questionar a equipe. Eu sou muito... Apesar de eu ser de humanas, eu sou meio de humanas, meio de exatas, assim. E aí eu queria números, então eu falava para a Cris Topala, que era do 4 Apoios na época, eu falava, Cris, eu queria saber, assim, quantos % dos partos transfere? Do grupo, né? Quantos % vira cesárea? Tipo, eu queria números, elas não tinham números, né? Mas espera aí, a pergunta, como é que é o grupo? Me explica um pouco se é parteira, como é que é elas são todas acompanhamento? Enfermeiras, elas são todas enfermeiras obstetras, tá? Aqui a gente não tem muito esse conceito de parteira, né? Aqui, pelo menos aqui no sul, não sei. Eu sei que tem algumas ali em São Paulo, enfim, né? Então, na Argentina a gente chama de parteira a enfermeira obstétrica. Ah, tá. Então é a mesma coisa. Sim, seria a mesma coisa. São as enfermeiras que têm essa especialização na obstetrícia, né? E aí aqui em Curitiba existem alguns grupos que são especializados realmente em fazer esse acompanhamento domiciliar, né? Pode ser até um pré-hospitalar ou, né, o parto domiciliar mesmo. E a equipe tinha 4 enfermeiras na época, então é muito legal o processo também, sabe? Porque todas elas vieram aqui em casa, né? A gente conheceu todas, até porque você não sabe no dia quem que vai vir, né? E aí faz algumas dinâmicas, assim, são conversas de 2 horas, 3 horas, às vezes, com café, com bolo, Então é uma coisa muito gostosa, assim, porque você traz essa pessoa para tua vida mesmo, para tua casa, assim, fica
muito íntimo, né? O parto é um momento super íntimo mesmo, né? E aí desenvolve uma relação. E tem toda essa. A gente. Um dos motivos da gente querer o parto domiciliar também era assim. Eu sinto, e hoje, né, depois de ter passado pela experiência, posso dizer que você estar na tua casa, né, traz uma tranquilidade e uma familiaridade que acho que te permite entrar mais no processo ali do parto, assim. Se focar no que é importante mesmo, que você não está num ambiente estranho, gelado, inóspito, sabe, hospitalar, assim, enfim. Então, isso foi uma das coisas que eu busquei, e ele traz uma experiência muito positiva do parto depois, sabe? Sim. As lembranças que ficam e tudo são muito legais, assim. Enfim, e aí a gente tinha uma ansiedade que era chegar até 37 semanas de gestação, porque o parto só pode ser domiciliar após as 37 semanas, né? E então chegamos, tudo certo, enfim, e aí vai fazendo acompanhamento, continua fazendo pré-natal com o médico, né? Isso é importante também. E aí você faz, a partir das 35 ou 36 semanas, o pré-natal com as enfermeiras em casa, né? E eu, paralelo a isso, também fiz um pré-natal pelo SUS, porque a gente conversa muito com a equipe e vai construindo um plano de parto no sentido assim, não só do que você quer ali na hora, na tua casa, se você quer banheira, se você quer tal, coisas assim, mas o que a gente faz, quais são os planos B, plano C, enfim, né? E aí, estudando e falando com as próprias enfermeiras do grupo e com pessoas que tiveram parto domiciliar em Curitiba, a gente tinha, agora está desativada, uma maternidade, 2 maternidades mais referências do SUS para parto domiciliar, para parto humanizado, que é a Bairro Novo e a Vitor do Amaral. As 2 estavam operando, acho que agora nenhuma das 2 está, até por causa das questões de Covid, né? Uma pena, inclusive, né? Acho que a galera que está mais envolvida, a galera do parto que está mais envolvida com política, eu sei que está lutando por isso, assim, acompanha algumas pessoas, né? E é bem, bem triste. Sim. Mas aí, na época, a gente foi orientada de que as transferências, normalmente, para maternidades particulares, não são tão legais, assim. Existe um preconceito não sei como está hoje, tô falando de uma coisa de quase 3 anos atrás, né? Mas existe um pouco de preconceito de você cair num plantonista dizendo que você estava num parto domiciliar que por algum motivo precisou dessa transferência, né? E aí a gente pensou muito sobre isso e decidiu que se a gente precisasse de transferência, a gente iria para uma maternidade do SUS. E aí, por isso, eu fiz um pré-natal, poucas consultas paralelas no SUS, assim, para ter um cadastro, para ter um acompanhamento ali, né? E aí a gente tinha esse plano, e uma coisa que é importante saber também é que, em caso de uma emergência mesmo, em que você precise chamar uma ambulância, acontecer uma coisa muito grave, isso é raríssimo, né? Mas você tem que pensar nessas coisas. Você chama o SAMU, eu acredito, e aí a transferência é para o SUS, não tem a opção de ir para um particular, né? Então a gente quis deixar, os capricornianos queriam deixar tudo assim, o que fazer em cada caso e tudo mais, né? E isso fazia muito parte do meu me sentir tranquila, assim, eu acho que você precisa estar em paz para conseguir daí mergulhar ali no parto, né? Não dá para você ficar com aquele pensamento, ai meu Deus, né? Total. Então foi isso. E aí, agora, tudo isso, eu nem comecei a falar do parto, né? O meu relato de pré-parto. Mas adorei. E tudo faz parte. Porque, na verdade, tem todo um contexto, né? Assim, até você chegar, né, no parto. E é a razão de existir esse podcast, né? A gente já gravou alguns aí falando sobre o pré-parto, sobre a preparação, sobre você se informar, porque isso vai definir muito a experiência do parto, que é o momento em que você se entrega, né? Então, exatamente, porque o parto são algumas horas que são definidas por tudo que aconteceu antes e que vão definir talvez muita coisa do depois também, né? Com certeza. Então, é bem importante falar. Eu não consigo falar do parto sem falar de tudo que aconteceu antes, assim. Totalmente.
Deixa eu perguntar uma coisinha só, Andressa, que eu fiquei curiosa. Você falou que você tinha bastante insegurança em relação assim, medos, né, dúvidas, e que você pedia informações. O que que fez você se sentir segura? Você Eu queria acho que quando você começa a ver, quando você vai entrando nesse meio, você vê que a cena do parto domiciliar ela é bem forte, inclusive. Você começa a falar com pessoas que tiveram, você conhece as enfermeiras, você vê o nível de capacidade delas, que elas têm ali centenas, às vezes milhares de partos acompanhados, enfim. Para mim, eu precisava dessa segurança mais assim técnica, né? Que a gente no Brasil, a gente tem uma visão muito de que é o médico que sabe dessas coisas, né? E aí, Sim. inclusive hoje em dia, assim, eu amo enfermeiras, é uma profissão que eu valorizo muito mais. Né? A gente tem uma visão de que a enfermeira é aquela pessoa que faz curativo, né? E na verdade é infinitamente maior do que isso. Total. Né? Na cena de parto, eu sou, nossa, fã dos enfermeiras, assim. Inclusive Enfermeiras a e gente enfermeiros. sabe, uma Fala, política. O que tem de diferença entre vocês e os médicos, que eu sinto tanta diferença no atendimento ao parto, sabe? Tipo, a maioria dos atendimentos humanizados eram os enfermeiros que davam. Com Então, certeza. Demais. É uma visão totalmente diferente, né? Acho que o médico ele é uma figura mais glamourizada mesmo. Estou falando aqui no nosso cenário brasileiro, eu sei que não são todos, mas assim, é uma figura mais estrelada, assim, enfim, né? E até a gente sabe hoje que quando se fala de política pública para parto, o cenário ideal é que o parto natural, o parto normal, ele seja atendido por enfermeiros. Que você o médico ele tem que estar lá para uma complicação, para, né, uma coisa que envolva outras gravidades, enfim, né? E aí quando você começa a entender isso, por isso que se informar, assistir vídeo, ler relato de parto é tão importante, porque daí vira uma chave na tua cabeça e você vê que na verdade você talvez inclusive vai estar em melhores mãos se você tiver na mão dessas enfermeiras e desses enfermeiros que estão aí acompanhando os partos, enfim, né? Então, para mim, isso, a partir do momento, acho que a informação é o que traz essa segurança, não tem outro segredo, assim, né? Foi isso que me virou a chave de me sentir segura para esse processo. E, inclusive, de chegar num ponto de que pensar em ter que ir numa maternidade era o que me dava medo, na verdade. Sabe? Vira para o outro lado. Vira para o outro lado. E eu acho que, assim, é uma coisa muito relativa. Eu me lembro muito de ter conversado com a esposa de um primo do meu marido, que teve 2 partos humanizados, enfim. E quando a gente só contou que o Lorenzo nasceu em casa depois que ele tinha nascido, porque a gente não queria muita interferência, assim, né? E aí eu lembro dela me dizer, tipo, nossa, que corajosa. As pessoas normalmente dizem isso, né? De quem tem parto domiciliar, enfim. E ela falou para mim, e eu falei para ela assim, precisei parir em casa porque era onde eu me sentia segura. E ela falou para mim, nossa, eu só consigo me sentir segura na maternidade. E eu falei, tá tudo certo, porque eu acho que o importante é a mulher ser ouvida na vontade dela e que ela esteja onde ela se sente segura, onde ela tá bem atendida, né? O parto domiciliar não é para todo mundo também, nem precisa ser, né? Eu acho que é só mais uma opção e que se fizer sentido para aquela pessoa, mas que ela seja mais difundida, mais acessível e tudo mais, né? Essa é a ideia, não é que ela seja a obrigação nem nada disso, né? Não. Até segundo a Organização Mundial da Saúde, o lugar mais seguro para parir é onde a mulher se sente mais segura. Sim. É assim, por definição. Sim. E vai ser para cada uma de um jeito, né? Mas como a informação, né, você interfere isso, né? Ela interfere muito, até porque a gente tem uma cultura de muito medo do parto, né? Então, a pessoa que tem muito medo do parto, naturalmente ela vai achar que ela está mais segura num ambiente hospitalar, né? Mas a partir do momento que você começa a entender a natureza do processo e que com um bom pré-natal, com um bom acompanhamento, com uma boa equipe, as chances de você ter ali uma intercorrência são muito pequenas, né?
são, acho que, as mesmas de você ter um problema, sei lá, numa endoscopia ou num procedimento dentário, enfim, né? Fica muito mais fácil, né? Porque a história ruim, ela sempre chama mais atenção do que a história que deu certo. Então, por mais que você tenha 1000 partos que aconteceu tudo bem, se você tem uma história de parto ruim, é ela que vai prevalecer, né? Então, por isso que o relato de parto é tão importante, né? Eu li muitos relatos de parto, porque você vai vendo que a maioria são desfechos positivos, por mais que tenham, às vezes, alguma intervenção, precisam de alguma coisa, mas o desfecho é positivo. E as histórias ruins do hospital a gente já normalizou, né? A gente ouve e já normaliza. E na verdade tem muito, assim, tem muita violência obstétrica, que hoje a gente vê que é uma violência obstétrica, mas que por muito tempo ela foi assim, parir era isso, parir é fazer episiotomia, parir é o médico empurrando a sua barriga, fazendo lá um cristeler, enfim. Inclusive os filmes, as novelas reforçam muito isso, é horrível, né? Inclusive ainda também nem saber que foi horrível o atendimento, né? Ou ainda achar que salvaram a vida da mãe ou do bebê, sendo que foi uma sequência de coisas horríveis acontecendo, né? Mas assim, você daí não tem esse entendimento, né? E às vezes, no fundo, essa mulher fica com uma experiência negativa, mas ela não pode, né? No fundo, ela não entende por quê, mas ela não achou aquela experiência de parto positiva. Né? Porque ela não foi respeitada, ela não pôde vocalizar, ela não pôde gritar, ela não pôde ficar de pé, né? E aí tudo isso a gente sabe que vai repercutir depois até em questões de depressão pós-parto e dificuldades ali, né, de lidar com a criança e tudo, né? Então essa experiência positiva, ela também tem esse impacto, assim. Muitos cenários, né, gente? Muitas possibilidades. E a gente está falando aqui de um lugar, assim, eu falo de um lugar de privilégio também, é claro que deveria ser o básico, mas infelizmente não é, né? Então, você poder ter acesso à informação, ter acesso a uma equipe, né? Não é fácil. A gente tem que, inclusive, tem que lutar muito pelo SUS, para que o SUS tenha o parto humanizado, né? Total. Porque no particular é muito mais fácil, né? Você escolher o médico, você escolher uma equipe e tudo mais, né? E aí, vamos falar ao de parto. relato. Vamos parir agora, vamos parir. E aí, vamos começar, assim, coisas curiosas, né? Por exemplo, a data provável, a data improvável, né? Ou pouco provável, era 25 de janeiro. E ali no final um dia minha mãe já tinha falado que tinha uma mudança de lua no dia 21 de janeiro e tal, e aqui em casa o negócio da lua bate, assim. A evidência científica diz que não, mas a empírica aqui diz que sim. E aí eu tinha um feeling, assim, desse dia 21 e tal. Era uma lua cheia, era uma mudança de lua para lua cheia com eclipse lunar, era uma coisa assim super, super legal, lua vermelha com eclipse cheia, tipo, era incrível. Que a capricorniana que é metida, entendeu? Ela quer Era para ficar pelada e dançar. É isso mesmo. E então a gente tinha assim essa sensação, esse comentário tipo, será que ele vai nascer no dia 21, enfim. E aí, no dia 20, era um domingo, ele nasceu numa segunda-feira. Eu me lembro, assim, eu tenho uma diarista que ajuda em casa e tal, e ela ia vir na segunda-feira. E era domingo, e me deu um chilique e eu comecei a limpar a casa, assim, aquele barrigão e tal. E meu marido, tipo, por que você tá limpando a casa? Se a diarista vai vir amanhã. E eu falei pra ele assim, eu não sei se ela vai vir amanhã. Eu já tava sentindo, assim. E aí limpei a casa, fiz um bolo, coisa que eu nunca faço, assim, fiz um bolo de chocolate maravilhoso, assim, e tal. E eu já tava com tudo bem organizado, né? Tipo, pessoa super planejada. Então, o meu colchão já estava forrado, caso estourasse a bolsa. A gente já tinha tudo comprado, todos os, né? A equipe dá uma lista de coisas que você precisa ter em casa. A gente queria ter a banheira,
né? E algumas coisinhas assim. Então estava tudo organizado. Tinha a mala de maternidade organizada também, caso fosse uma transferência e tudo mais. E aí, beleza. De noite descansei e tal. De manhã a gente tinha namorado, eu e meu marido. A gente estava aproveitando as últimas curtições, assim, antes de vir o bebê e tal. E aí eu fui dormir antes dele. E aí me lembro que acordei, era meia-noite, 1 da manhã, mais ou menos, da madrugada do dia 20 para o dia 21. Acordei com vontade de fazer a número 2. Fui no banheiro e tal. Assim, bem fora do normal, não é um horário que eu vou no banheiro, daí eu já achei estranho. Aí a hora que eu fui me limpar, eu vi o tampão, assim. Eu já tinha perdido um pouquinho de tampão algumas vezes antes, mas era uma quantidade bem grande, assim. Eu sei, como eu estudei bastante, eu sei que tampão por si só não significa nada, mas acende uma luzinha, né? Aí fui deitar, chamei o marido e falei, ó, perdi o tampão, vamos namorar de novo? Porque dá uma acelerada nas coisas e tal, né? Aí a gente namorou. Nunca mais tive uma vida sexual tão ativa quanto essa, tá? Quero evitar aí as grávidas de plantão. Não, depois disso não rola, gente. Estamos aí procurando assim a libido até hoje. Enfim, e aí dormimos e tal. 4:30 da manhã acordei com uma cólica assim, e aí senti uma água vazando. Falei, opa, estourou uma bolsa aqui, né? Era pouco líquido, a gente acendeu a luz, deu aquela olhada, tava transparentinho, enfim, mandamos mensagem para a equipe, só para avisar. Elas falaram, olha, pode voltar a dormir, descansa, pode ser que comece, pode ser que não. A gente sabe que dá para ficar com bolsa rota bastante tempo, né? Não foi aquela estourada de bolsa que explode tudo, foi só uma vazadinha, né? Enfim. Aí forrei ali a cama, bota um absorvente, alguma coisa assim, tenta voltar a dormir, é super difícil, aí a cabeça já fica mil e tal, né? E aí eu comecei a ter, assim, coisas que na hora eu achava que eram contrações, mas eram coliquinhas, na verdade, né? Eram assim, né? Quase uma coceguinha, dá pra dizer. Mas aí com essa coliquinha e tal, tenta dormir, fica, tá. Aí a gente levantou, segunda-feira já, avisa a diarista para não vir, né? Eu sabia que a diarista não ia vir, por isso que eu limpei a casa, né? Aí avisei, eu trabalho com a minha família, a gente tem uma empresa, eu e meus pais, né? Avisei eles que eu não. Liguei para minha mãe, né? Umas 8:30, assim, o horário que eu iria trabalhar normalmente, né? Dela, ai, filha, tudo bem? Eu falei, ai, mãe, olha, tô ligando só para avisar que eu não vou trabalhar. Dela, ai, filha, você não tá muito bem? Deu. Então, mãe, minha bolsa estourou ontem. Ai, meu Deus do céu e tal, né? Aquela. Enfim, as únicas pessoas que a gente avisou daí que tinha, né, possibilidade de estar começando o trabalho de parto foi a minha mãe, meu pai e minha irmã. Outras pessoas a gente escolheu não avisar. A minha sogra e o meu sogro não queriam ser avisados porque eles tinham um pouco de receio com o parto domiciliar. Minha sogra estava um pouco nervosa, assim. E ela falou, eu prefiro saber quando tudo acabou. Eu até achei ótima essa sinceridade dela, porque não traz aquela energia pesada do medo, assim, né? Então, aí avisei minha mãe, avisei minha irmã, assim, fiquei ali, daí te dava uma contraçãozinha aqui e tal, né? Tava muito calor, o inverno, o verão de 2019 ali tava um absurdo de quente, foi um ano bem... Então, eu já tava assim, tipo, só de camiseta e calcinha e aquele vazamentinho de bolsa e tal, né? Fiquei assistindo TV, tentando me distrair e tal. Dormia, não conseguia. As meninas falavam, ai, tem que dormir. Eu falava, gente, não tem como dormir, tô muito ansiosa e tal, né? E aí, umas 11 horas da manhã, a Cris Topala veio aqui em casa para me avaliar, uma das enfermeiras do grupo lá, 4 Apoios. E aí ela fez um toque, foi o primeiro toque que eu fiz na vida. Inclusive, foi muito delicado, assim, né? Quase não senti nada. Eu estava com 4 de dilatação e estava com as contrações bem espaçadas, mas fiquei bem feliz com 4. Falei, ó, tá bem no começo, temos 4, enfim, né? A gente acaba se prendendo um pouco nos números, é difícil não se prender, né? E aí ela falou, olha,
eu vou embora, tipo, fica aqui o máximo que vocês puderem, faz coisa que você gosta, né? Ela sempre falou, tenta fazer as coisas prazerosas, escuta música, assiste TV, descansa e tal, porque vai começar, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Uhum. Aí a Cris foi embora, o meu marido precisava buscar, a gente tinha comprado assim pela OLX um espelhinho pro carro, e daí, tipo, eu vou buscar então, aquelas loucuras, né? Fiquei sozinha em casa e assistindo uns programas de culinária que eu adoro. E aí, cara, vinha contração, eu dava pausa naquele programa, me irritava aquelas pessoas falando e tal, eu dava pausa, daí passava a contração, eu dava play, continuava assistindo. Que eu tinha que ficar distraída, né? E tava bem espaçado. Eu até tentei, eu tinha aplicativo, peguei aqueles aplicativos, comecei a medir o intervalo, e 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Falei, não vou nem ficar medindo, né? Tava bem espaçadinho, assim. Aí lá por 1 da tarde, a TV começou a me irritar absurdamente, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou matar essas pessoas que estão fazendo comida aí e tal, né? Aí eu já não conseguia comer, e eu falei, preciso do chuveiro, né? Aí o meu marido não tinha voltado ainda, mandei uma mensagem e falei para ele, estou entrando no banho e, tipo, tô me desconectando. E foi a última vez que eu mexi no meu celular, até, tipo, depois que o Lorenzo nasceu, assim. Daí larguei o celular num canto, subi, entrei no banho, e aí fiquei, ele chegou, aí dali eu fiquei no banho, assim, muitas horas, muito tempo. O Rafael começou a medir as contrações, elas começaram a ficar mais próximas, e ele falando com o grupo, né? Eu esqueci de falar esse detalhe, eu tinha, além do grupo, né, das parteiras, das enfermeiras, eu tinha contratado uma doula também, porque são coisas diferentes, né? A doula é um outro propósito, um outro trabalho, enfim, que eu acho super importante, né? Desde antes lá, que a gente fez encontros, que a gente se conheceu e tudo mais, né? E então a doula foi a primeira a chegar aqui em casa. Eu acho que normalmente também é quem vai chegar primeiro, né? Eu tava com muita ânsia de vômito, assim, a dor me dava muito enjoo e tal. E a Andresa, o nome da minha doula, é quase minha xará. Ela já foi falando para o Rafa para me dar hortelã. Ela trabalha muito com aromaterapia, assim. E aí eu tinha uma hortinha de hortelã ali na frente. O Rafa trouxe hortelã para mim. Eu fiquei embaixo do chuveiro cheirando hortelã, assim, para ver se melhorava o enjoo e tal. Aí o Rafa começou a medir as contrações e elas estavam mais próximas. Ela falou: Ó, vou indo aí e tal. Aí ela chegou, logo que ela chegou, eu me lembro que eu tinha acabado de sair do banho e eu coloquei um sutiã de renda, que é aqueles de topzinhos, assim, mas ele é bem bonitinho. E aí, na hora que ela entrou, ela falou, nossa, acho que preciso deixar vocês sozinhos e tal. Eu nunca vou me esquecer dessa... Tem umas cenas, assim, que a gente grava muito, assim, do parto. E aí, enfim... A partir daí, isso aí era umas 4 da tarde, as coisas começam a ficar mais nebulosas na memória, porque a gente começa a entrar ali na Partolândia mesmo, né? Então, assim, as contrações começaram a ficar muito frequentes, longas, sabe? E aí você já começa a entrar não tô aguentando, né? Não vou conseguir, a doula ali dando uma força e tal, mas aquilo que no começo eu achei que era contração, não era nada, né? A coisa começou a ficar bem intensa, assim, né? E aí, eu acho que 1 hora depois da doula chegar, uma das enfermeiras chegou, que foi a Cris de novo. E aí foi assim, o mais legal de estar em casa é isso, você tá no teu chuveiro, aí você sai, sei lá, senta ali no vaso sanitário um pouco, aí você tá no teu quarto, muito um ambiente muito familiar, assim. E a equipe, ela é quase invisível, assim. A doula ficou muito presente comigo, né, e o Rafa. Mas a equipe, ela tá ali te dando um apoio, ela vem, ausculta o coração, né, com bastante frequência, mas você fica muito introspectiva, você não sente muito essa interferência, né? O quarto ficava do jeito que eu queria, era janela aberta, não era no chuveiro, não era, então você consegue ir fazendo muito o que você quer.
né? A posição que você quer, do jeito que você quer. Então, elas vieram me perguntar de banheiro, de piscininha, ali, se era para encher ou não. Eu falei, não quero agora e tal. Eu queria chuveiro. E aí eu comecei, umas 4h30, 5 da tarde, eu comecei a ter puxo. Só que tava muito cedo ainda, assim, segundo elas, né? Eu comecei a ter puxo, mas eu não tinha tanta dilatação. E aí elas meio que assim, ó, vamos pra piscina? Vamos encher? Não, então vamos. Aí encheram, eu já tava bem cansada e tal. Encheram, aí uma parte que é muito engraçada, né? Eu sempre achei lindo aqueles vídeos, aquelas fotos do casal dentro da água, né? O marido com a mulher ali e tal. Aí na hora que tava cheia, e daí foram me tirar do chuveiro, tipo, venha pra piscina. Daí eu não me lembro quem que foi que perguntou, mas uma delas olhou para mim e falou assim: você quer que o Rafa entre com você? E eu, tipo, não! Tipo, não, nem encosta em mim, né? E aí eu entrei sozinha e aí o pessoal ficou em volta e fazendo massagem e tudo. E eu tava bem cansada já era tipo umas 5, 6 da tarde. Aí eu lembro que as contrações começaram a ficar com intervalos um pouco maiores dentro da água. E aí eu conseguia dormir entre as contrações, assim, coisas que são inacreditáveis. Tipo, essa é a hora de dormir. Bom. E assim, quando você não passou por um parto, você não consegue acreditar que a pessoa dorme num intervalo de contração e dorme. Então foi importante esse momento para eu dar uma descansada, até porque a gente não sabia, mas ia demorar bastante. O Lorenzo nasceu 10h23 da noite, então demorou bastantinho, assim. Então eu dei uma descansada e tal. E daí fui ficando ali. E aí as contrações começaram a espaçar e começaram a ficar curtas, e começaram a espaçar e começaram a ficar curtas. E aí eu vi a equipe meio que se conversando, meio que se cochichando e tal. E daí elas vieram me pedir para sair. E aí eu não queria sair. E aí a Aline, que também é uma enfermeira do grupo, falou assim: olha, Andressa, a água tá te relaxando muito e tá diminuindo a progressão, assim, do parto. E realmente tava, e por isso que eu tava gostando, né? Porque eu tava com mais intervalo de contração, só que aí a coisa tava dando aquela parada, né? Aí eu não queria sair, falei, tá, mas então vamos sair. E aí saí, e aí, claro, eu não me lembro das horas que as coisas aconteceram, mas eu me lembro que ainda era dia. E aí eu fui pra bola ali e tal, e aí eu comecei, quando eu saí da água, eu voltei a ter muito puxo. Muita vontade de fazer força já, né? A gente fez mais um toque depois de um tempo que eu fiquei com essa. E assim, o puxo, gente, é muito difícil, porque você não consegue controlar, você faz a força, né? Aí a gente fez um toque, tava começando a anoitecer, assim, como era verão e ainda tinha horário de verão, era quase umas 8 horas, eu acho. A gente fez o toque, eu tava assim com 9,5, tipo, quase 10, só que a borda de colo que ainda tinha tava inchada, por causa que como eu comecei a ter puxo muito cedo, ele foi meio que magoando o colo ali, inchando. E eu fiquei apavorada, porque eu lembrei de um relato de parto que eu assisti, que foi ao vivo com a pessoa e tal, e que ela teve uma super complicação por causa disso, assim, do colo dela inchar e ela precisou ser transferida e tal. Daí fica vindo esses fantasminhas, né? E aí uma coisa que é muito importante que foi acontecendo ao longo de todo o parto é que vem o medo, sabe? Você chega uma hora que, tipo, toda hora eu olhava para as meninas e falava, gente, isso é normal? Isso que está acontecendo é normal? O Lourenço tá bem, sabe? Então, ter essa equipe que tá ali o tempo inteiro com você, que você confia e tal, é muito legal por causa disso. Porque a hora que bate o desespero, assim, você olha e você já vai vendo as reações. Você vê que a equipe tá calma, tá todo mundo sentadinho no chão ali, ó. Sabe, você não vê nada de alarmante, assim, né? Isso dá uma tranquilidade muito boa, assim. Então, aí toda você hora que eu consegue voltar ficava... para você mesma, né? Isso. Porque assim, vem o medo ele te dá dá uma adrenalinazinha, ele dá uma coisa que te tiraria daquela concentração. Você olha para a equipe, você recebe uma segurança, você volta e se entrega de novo ali no processo.
né? Então isso é bem importante, acho que para o desenrolar, assim. E aí a hora que a gente viu que estava com esse colo inchado, a doula e as duas parteiras conversaram e sugeriram para eu fazer uma posição na cama. Eu fiquei de 4, elas colocaram uns travesseiros embaixo da minha barriga e da minha coxa, assim, e aí eu deitei, então eu fiquei, tipo, com o bumbum para cima e a cabeça para baixo, né? A ideia era diminuir um pouco essa pressão, né? Esse peso que estava em cima do colo, e aí já tinha escurecido, as parteiras desceram, e ficou eu, meu marido e a doula fazendo aromaterapia, cromoterapia, quarto escurinho, a playlist que eu tinha escolhido. E daí esse foi um momento também, assim, que eu também dormi um pouco, e foi um momento que foi trazendo, eu tinha entrado num desespero, numa pressa de querer, como eu já estava tendo puxo, achar que ia nascer logo e querer que nascesse logo, e eu também, de novo, nesse momento, voltei, assim, tipo, relaxei, me centrei e tal, né? Aí fiquei um tempo ali, não sei dizer quanto tempo, né? Obviamente, estava super chapada, assim. E aí chegou um momento que deixou de ser confortável, eu queria mudar de posição, enfim, é muito difícil encontrar a posição, né? Eu me sentia muito melhor de pé no banho, assim, foi a posição que eu mais gostei, com aquela água caindo nas costas, na lombar, para mim acho que foi o melhor alívio, assim. E aí eu pedi para voltar para o chuveiro. Aí voltamos pro chuveiro, aí a equipe veio, auscultou, tava tudo bem, e eu sempre perguntando se estava tudo bem e tal. E aí, nessa hora, eu comecei a sentir, assim, uma dor no reto, no ânus, sabe? E aí, você fala isso pra equipe, aí você vê que a equipe fica feliz, né? Sim, melhor notícia. Tipo, tá com dor lá embaixo. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer cocô. Eu vi que as meninas sorriram, né? Tipo, a pessoa precisa fazer cocô, o negócio tá andando, essa criança tá descendo, né? Aí eu fiquei com vontade de fazer cocô, sentei no vaso sanitário, fiquei ali sentada um tempão, enfim. E aí, pra gente que tá vivendo aquilo, é muito confuso. Eu tava com hemorroidas também e tal. Então, essa dor, assim, ela é bem incômoda e você não sabe. Fica uma coisa muito confusa. Tipo, será que eu quero mesmo fazer cocô? Não quero, porque a vontade é de fazer cocô, mas não é fazer cocô mesmo, né? Fiquei ali no vaso um tempão, assim. Aí saí do vaso, voltei um pouquinho pro chuveiro e as meninas trouxeram a banqueta, aquela banqueta de parto. Daí, né, você já fica animada, tipo, opa, veio uma banquetinha aqui e tal, vamos lá. Perguntaram se eu queria usar, né? Então é tudo muito respeitoso, assim, né? Tipo, eu falei, não, acho que é bom porque eu tava gostando de ficar de pé, mas eu não ia aguentar ficar de pé o tempo inteiro, né? Aí a gente ficou no meu quarto ali, todo mundo, né? O meu marido sentado na nossa cama e eu ali na frente dele na banqueta, ele tipo me abraçando por trás, assim. E daí ali realmente eu senti que começou o expulsivo. Daí era puxo, assim, daí era um puxo muito mais forte do que o que eu tava tendo antes, assim. E aí eu fiquei. E daí você começa a ter o puxo forte, você fala, essa criança vai nascer. E aí eu fiquei 1h40 nos puxos. Então, essas coisas também, aí bateu um desespero de volta, porque quando eu vi que eu fiquei, faz força, faz força, faz força, faz força e nada, eu olhava para elas e falava, gente, isso é normal? Tipo, não devia ter, já não devia estar nascendo? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo normal. E daí a gente tava assim, luzinha apagada, só umas lanterninhas acesas, o quarto escuro, um calor desgraçado, tudo aberto. Um detalhe que eu não contei para vocês, que assim, depois que eu entrei a primeira vez no banho, eu nunca mais botei roupa. Então eu virei a pessoa pelada mesmo, entendeu? Pelada na lua cheia. Só porque você falou, né? Sim, eu virei essa pessoa, entendeu? Porque era muito quente e eu não conseguia que nada me encostasse. Então, assim, eu tinha o sutiã de renda lindo para usar durante o parto, que eu cheguei a colocar ali antes da doula chegar, e sumiu o negócio, arranquei, tipo, peladaça, sabe? E é interessante, porque isso vira a menor das coisas, você realmente não se preocupa com isso, assim, né? E aí eu sei que a gente ficou ali muito tempo. A doula começou a fazer algumas
coisas de spinning babies com um rebozo ali na minha barriga. Então, na hora que vinha o push, eu levantava e daí agachava e segurava com o rebozo, uma coisa assim e tal. E a gente foi indo, e foi indo, e foi indo, né? E Você vocalizava? muito, muito. Desde o começo eu vocalizei bastante, assim, essa é uma coisa que eu fiquei bem relaxada. Eu moro num condomínio de casas, mas eu não. Eu falei assim, cara, eu tô parindo, é isso aí, entendeu? Não me preocupei assim com isso. E então eu vocalizei bastante, janela aberta e tal. E vocalizar ajuda muito, vocalizar, respirar, abrir a boca, ficar com a boca aberta, né? Enfim. E nesse momento do puxo, realmente tem que vocalizar, assim. É muito forte, é muito instintivo, assim, né? E eu sei que aí foi indo, assim, demorou muito, 1h40 de expulsivo, eu achei muito longo, assim, isso era uma coisa que eu não estava preparada, na minha cabeça eu sempre achei que o expulsivo era tipo, 10 minutinhos ali e a criança vai nascer, sabe? Isso você não tinha ouvido nos relatos? Então, eu não me lembro, assim, sabe? Talvez foi algo que eu não prestei atenção, não sei. Não sei se dá para perceber muito nos relatos o tempo do Já, expulsivo, né? já ouvi sim, mas não é uma coisa tão comentada, mas foi justamente esse o comentário, que fala assim, às vezes você não imagina que o expulsivo pode durar 2 horas, 3 horas, é sério? Porque às vezes a gente se prende naquele relato, tipo, eu fiz 3 forças e o bebê nasceu. E eu posso dizer que eu fiz umas 357 forças e daí o bebê nasceu, entendeu? E é tudo normal, né? E principalmente de primípara, assim, o expulsivo pode demorar mais, pelo que comentaram nesse relato. Então é bom saber, né? Porque senão você fica nessa, assim, tipo, recomendo, meu Deus, não nasce nunca, né? porque você acha que daí, assim, mudou de fase. Tipo, gente, expulsivo agora vai nascer. E demora mesmo, né? E aí a gente foi, assim, foi ficando ali e tal. Aí eu não tinha a menor condição de mudar de posição, de fazer mais nada. Eu tava, assim, totalmente imersa, né? Aí até que você ouve, tipo, estou vendo cabelinhos. Aí já vem aquele espelho, né? Aí você vê aquele cabelinho no espelho. Incrível, né? E aí vai, e aí é isso, é força. E aí eu levantava, e eu agachava, e eu levantava, e eu agachava, e puxa com o rebozo e tal, e respira. E tá tudo bem, tá normal, escuta o bebê, e vai, né? E aí uma das coisas que eu fiz para me preparar para o parto foi a fisioterapia pélvica também, foi uma coisa que eu achei bem legal, assim. Também você começa a explorar um outro mundo, assim, de entender melhor o funcionamento do nosso períneo, né? Entender melhor várias coisas e tudo mais. E eu treinei muito o expulsivo com o Epinô, e eu acho que assim, ele é muito interessante para você entender como é que vai ser o círculo de fogo, assim, como é que vai ser o estiramento ali, sabe? E uma das coisas principais que a Ana, minha fisioterapeuta, falava é que existe uma tendência de a hora que chega ali você querer expulsar rápido, né? E aí que pode dar uma laceração, enfim, que você tem que ter paciência para relaxar o períneo, enfim. E eu consegui, não sei da onde, assim, me lembrar, parece que na hora que tá rolando mesmo o expulsivo, você volta um pouco para a consciência, assim, né? E aí eu lembro que eu acho que eu até falei, gente, peraí, deixa eu lembrar que eu preciso, o que eu preciso fazer aqui no círculo de fogo, assim. É a adrenalina ali, né, que dá um pouco de... porque assim, é engraçado porque no intervalo da contração, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que é isso que faz a gente conseguir parir. É porque na hora que vem o intervalo da contração, você não sente nada. Não é assim, fica doendo um pouco. Não fica doendo nada. Então, isso vai te abastecendo, assim, tipo, vem uma dor absurda e aí ela some no intervalo. E aí ela vem de novo. Então,
na hora do intervalo da contração, você tá rindo, você tá fazendo piada, a não ser que você esteja muito imersa ali na partulândia. É que daí no finalzinho, no expulsivo, acho que vem uma adrenalina mesmo e ela faz você voltar, né? Volta um então, você faz até uma piada ali no meio, sabe? Tipo, porque você não tá sentindo nada, assim. E aí eu fui sentindo, você vai sentindo bem devagarinho. O bacana de ter um expulsivo demorado também é você sentir devagarinho a cabeça do bebê descendo, né? E você vai sentindo o círculo de fogo, a coisa se abrindo ali, assim, sabe? E aí, a hora que eu comecei a sentir, tipo, eu comecei a sentir um círculo de fogo, eu falei, acho que círculo de fogo. Daí, daqui a pouco, vem mais uma contração. Nossa, agora sim, círculo de fogo. Aí vem mais uma. Não, agora isso sim que é círculo de fogo. Então, tipo, ele foi sendo gradual também, sabe? Isso foi interessante. Então, o meu relato de parto é assim: eu comecei achando que eu estava tendo contração, e daí depois eu vi, não era contração. E aí e o círculo de fogo é a mesma coisa, tipo, ele começa e fala, é isso. Daqui a pouco, não, é isso. Daqui a pouco, não, é isso. Muito bom. E aí foi devagarinho, assim, claro. É um devagar que também não é tão devagar, né, na hora de nascer ali, mas foram várias forças, né, até ele coroar bem. Aí depois que ele tinha coroado bem, que eu consegui, assim, dar aquela relaxada para não expulsar ele sem ser com um puxo mesmo, né, sem vir aquele ímpeto de você expulsar. Eu consegui esperar ele coroado, e aí veio o puxo, faz a força, saiu a cabeça. E aí essa parte é uma parte muito tensa, que você olha para a equipe desesperada, porque fica aquela cabeça para fora e o resto para dentro, né? E você viu isso 1000 vezes nos vídeos, mas assim, você pensa, meu Deus, será que essa criança não tinha que ter saído inteira, né? E aí a equipe fala, tá tudo bem, respira, né, e tal. E aí vem mais uma força e sai o ombro, e daí sai tudo, né? E daí, meu Deus do céu, é muito incrível. Tipo, muito incrível. Aí a Cris pegou ele, colocou, eu tava, obviamente, sem roupa, então já rolou aquele pelepé, ele põe uma fraldinha ali. E aí eu até tenho o vídeo desse momento, eu lembro que eu só conseguia olhar para ele e falar, nós conseguimos, a gente conseguiu, filho. Eu falava, a gente conseguiu, porque é uma super vitória, assim, você, né? Você sonhar com aquilo e você conseguir ir contra o sistema, conseguir ir contra várias coisas, né? É conseguir muita coisa mesmo. E também conseguir encarar a dor e tudo, né? E aí, incrível, né? Aí você fica ali uns 10 minutos, sei lá quanto tempo que a gente ficou ali abraçados, chorando e olhando para ele. Ele não chorou, assim, mas ele teve um apgar bem bom, assim, 8/9, se não me engano. E aí o mais legal, assim, do parto domiciliar, acho que o antes, o durante é muito legal, mas o depois é, assim, indescritível de maravilhoso. Né? Porque aí eu fiquei naquela mesma posição, com o Lorenzo no meu colo, a gente foi colocando fraldinhas em volta dele para manter o calor, fecha a janela, por mais que estava quente, né? E aí o Lorenzo já fez um mecôniozão ali na hora, assim, ele nasceu e fez cocô, foi muito engraçado. Tipo, se liberou e tal. E aí as meninas foram avaliando, fizeram o apgar dele ali no meu colo, né, sem mexer nele, só foram limpandinho, aí troca a fraldinha, põe uma outra fraldinha por cima dele, e nós três ali, eu, o Rafa e o Lorenzo, se curtindo, se conhecendo, sem ninguém pegar ele da gente, ou falar pra gente mudar de posição, nada, a gente ficou ali, luz apagada, sabe, se curtindo e tal, então isso é incrível, assim, e tudo que vem na sequência eu acho que é muito legal. Aí eu acho que a gente ficou uns 15 minutos, assim, e aí eu senti uma coliquinha, e aí realmente para parir a placenta é uma coisa até gostosa, assim, né, depois que você pariu uma criança, né, e aí a minha placenta veio naturalmente, ninguém puxou, nada disso, né, eu fui sentindo ela descendo, e daí fui fazendo algumas forças e tal, e ela veio, e aí, eu não sei quanto tempo depois, mas eu comecei a ficar desconfortável naquela posição.
E aí as meninas me ajudaram a subir na cama com o Lorenzo encostado em mim. Ali, logo que ele nasceu, eu já coloquei ele no peito, ele não mamou, mas ele ficou assim, cheirando, lambendo e tal. Ele estava bem cansado, porque de trabalho de parto ativo foram umas 9, 10 horas, assim, né? Então eu e ele estávamos bem cansados, né? E aí eu fui para a cama, fiquei com ele ali no meu colo, acho que 1 hora, 1 hora e meia. Placenta ali com a gente, cordão conectado, e daí, como tem muita adrenalina nessa hora, você entra na consciência total, e daí era conversando com a equipe, dando risada, já lembrando, e tal, e tomar água, e traz um não sei o quê, e daí você fica bem consciente, ali, bem acordada, assim, né? Eu, pelo menos, estava assim, né? Aí, quando deu 1 hora e meia que ele tinha nascido, a gente foi fazer o corte do cordão com velas, que as meninas chamam de bênção do cordão, né? E aí a gente fez orações, fez desejos de coisas para a vida do Lorenzo, enfim, foi bem bonito. Que lindo. Foi bem lindo, assim, e até tinha sido uma sugestão da equipe, porque a gente, né, nem sabia. Elas falaram, olha, para quem gosta, a gente faz é como se fosse uma bênção do cordão, para a gente não cortar com metal frio, a gente corta com fogo, né? E daí foi bem lindo. Depois faz o clampeamento lá pertinho e daí corta, né? Mas a separação mesmo da placenta e dele é feita com o fogo, assim. E aí, o tempo todo ele no meu colo. Aí, depois que a gente fez essa separação, aí o Rafa pegou ele. E aí, eles foram dar uma limpadinha um pouco melhor nele, colocar uma fraldinha, uma roupinha. Ele tinha feito cocô, então ele estava bem sujinho, né, e tal. A gente tinha optado, obviamente, que não ia dar banho, né? A gente foi dar banho nele com, acho que 48 horas, enfim. E aí pesou, mediu, colocou a roupinha, e daí nesse meio tempo as meninas me examinaram para ver se tinha laceração, alguma coisa. Eu tive assim uma micro laceração, não precisou fazer nada, enfim. Aí trouxeram comida para mim, fizeram lá um misto quente e um chocomilk. Virou inclusive uma. Eu já amava chocomilk assim de infância, não é uma coisa que eu tomo muito, mas eu tinha comprado para ter uma coisa mais doce, assim, né? Para durante o trabalho de parto. Eu não conseguia comer nada. Desde a 1 da tarde para frente, eu não conseguia comer nada. Assim, eu conseguia tomar água de coco só. Então elas fizeram lá um misto quente para mim e o chocomilk. E até hoje, quando eu como isso, eu me lembro, assim. Ficou muito. Ficou uma memória muito. Uma memória fofa, assim. E aí eu consegui levantar da cama depois de ter comido. Aí a Aline me acompanhou no banho, ficou comigo no banheiro o tempo todo. Aí eu tava super precisando de um banho, né? Tomei banho. Enquanto eu tomava banho, a equipe trocou o lençol, limpou o quarto e tal. Nisso, o Lorenzo o tempo todo no colo do Rafa. Aí eu voltei, daí me vesti tudo, voltei para a cama, o Lorenzo veio pro meu colo, o Rafa foi tomar banho, e a equipe lá comigo, e daí nisso, assim, a doula fazendo carimbo de placenta, e a gente, né, conversando e tudo mais. E aí eu sei que o Rafa tomou banho, saiu do banho, comeu, aí as meninas, assim, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Estão bem instalados, tudo certo? Aí nisso, assim, eu acho que já era tipo 1, 2 da manhã, não sei bem. Então o Lorenzo já tinha nascido há umas 3, 4 horas, né? E daí elas, então a gente vai embora. E amanhã, daí no dia seguinte de manhã, elas já voltavam, né, para acompanhar e tudo. E aí eu lembro que a gente foi para a sacada, para tipo abrir o portão para elas e dar tchau, assim. E aí tava aquela lua cheia linda no céu, assim. Uau. Aí eu olhei pro meu filho no meu colo, aquela lua, e eu no meu quarto, assim, Perfeição. com um lençol limpo e um pijama limpo. Incrível. Gente, isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu consegui ver essa cena com Ai, eu todos os também. detalhes. Sabe o cheirinho do lençol Glória. limpo? Sabe aquele Sim, cheirinho que sim, troquei o sim. lençol agora? Não tem preço, né?
É um detalhe eu falo que incrível. o pós do parto domiciliar é muito gostoso, assim, porque é você começar a vida 3 já na sua casa, assim, sem pessoas estranhas entrando, só vocês 3, assim. Ai, Esse delícia. momento foi mágico, assim, sabe? E aí ele já tinha mamado nessas 3, 4 horas? Ele tinha mamado um pouco, mas aí é outro perrengue, porque a gente teve tretas fortes com a amamentação, assim. Então ele não tinha mamado efetivamente, sabe? Ele tinha, assim, sei lá, beijado o peito, sabe? Uhum. E aí no dia seguinte. E aí a gente ficou, eu diria pra vocês aí, levou 10 dias pro Lorenzo começar a mamar. Nossa! Então aí eu gosto sempre de falar no final, e até quando eu escrevi o meu relato de parto, eu coloquei, né, tipo, para quem chegou até aqui, a gente tem que estudar parto e, né, tudo isso é muito legal, mas assim, a amamentação É um capítulo, tudo, né? assim. É um, tipo, super capítulo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que falam assim, nossa, eu comecei a amamentar e puf, sabe? Eu acho que conheço uma pessoa que é a minha irmã. Minha irmã teve 0 dificuldades para amamentar, assim. A maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldades, né? A gente acha que daí, assim, nossa, a criança nasceu, agora é só pôr no peito, tá tudo certo. E tem muita coisa envolvida, né? Então tem que estudar amamentação, sim, tem que ser antes, tem que ter consultora de amamentação. Eu acho que, assim, deixa de comprar umas roupinhas, alguma coisa, sabe, supérflua, e separa um valor para consultora de amamentação, assim, ou então um banco de leite para quem não tem condições, Total. né? O banco de leite ajuda bastante também, enfim, as próprias enfermeiras das maternidades e tudo mais. Mas é um rolê bem complicado, então a gente saiu desse, assim, momento do parto lindo, ocitocina 1000, uma experiência maravilhosa para nos próximos dias ir para aquele down do baby blues, com a amamentação que não estava dando certo, com a criança perdendo peso. É bem complicado, assim, sabe? No final deu tudo certo, o Lorenzo mama ainda até hoje, 2 anos e 8 meses, né? Então, deu tudo certo, mas não é fácil, E né? quem E tem acompanhou vocês? As mesmas enfermeiras? as mesmas enfermeiras acompanharam a gente, as próprias meninas do grupo são bem. Uma das enfermeiras do grupo, inclusive, é consultora de amamentação, tá? E todas elas têm um entendimento assim maior, só que chegou um determinado momento que a gente precisou, elas mesmas orientaram que a gente precisava de uma fono para fazer teste da linguinha, para fazer uma avaliação, porque a gente estava com dificuldades bem fortes, assim. Era um conjunto de fatores ali que estava complicando, né? E a gente precisou fazer o teste de glicose já no segundo dia de vida ali, porque ele não tinha mamado quase nada, ele ficou só no copinho, sabe, tomando no copinho ou na sondinha, porque no peito não ia e tal. E aí a gente precisou entrar com. Inclusive, é uma coisa assim que quem estuda fundo a amamentação e as consultoras e tal, a gente precisou usar um bico intermediário de silicone. Que é uma coisa bem polêmica, inclusive, porque existe uma banalização do bico intermediário. As pessoas usam o bico para não sentir dor ou para o peito não rachar, e não é essa a indicação dele. Né? A gente precisou usar o bico porque o meu bico era plano. A boca do Lorenzo era muito pequena, ele tem o queixo para trás. Era um conjunto de fatores que fazia com que o bico do seio não encostava no céu da boca dele, não dava aquele impulso dele fazer a sucção, sabe? E aí a gente usou com indicação da fono, assim, as meninas do grupo, inclusive, ficaram bem com o pé atrás, assim, eles falaram, não, vamos seguir, ela é uma pessoa muito entendida, ela é, assim, fono lá dos prematuros, do HC, sei lá o que, enfim, né? E aí eu coloquei o bico de silicone com o intuito de que a gente ia tirar, assim, o mais breve possível. E no 10º dia a gente conseguiu tirar o bico de silicone. Mas funcionou. Funcionou. Que bom. Porque daí eu usei o bico por 8 dias, assim, nesses 8 dias, o meu bico do peito foi formando
E o Lorenzo foi adquirindo mais força e foi aprendendo a mamar, porque a criança, na verdade, ela precisa aprender a mamar, né? E aí, no 10º dia, foi a última consulta, a equipe de parto domiciliar, ela fica 10 dias vindo, acompanhando a gente, né? No 10º dia era a última consulta com elas, e foi no 10º dia que ele mamou. Assim, então foi quase tipo uma alta, e deu tudo certo. Ai, que bom. Né? Que bom, que bom. Assim, eu achava a minha história super difícil, 10 dias bem difíceis de amamentação, e eu conheço pessoas que ficaram nessa situação que eu tive por 2 meses. Nossa. 2 meses com sonda, com copinho, e conseguiram efetivar a amamentação e estão amamentando até hoje, 1 ano e pouco. Ai, que bom. Assim, é bom pra dar uma força aí pra galera não desistir, né? Porque às vezes vai precisar de uma ajudinha e vai ser um pouco puxado, mas dá pra, né? Porque a gente tem que priorizar, né, a amamentação, porque Sim, é muito nem que seja importante. uma amamentação mista, então, né? Sim, assim, sim. quando você tem casos de baixa produção e tal. E aí é um outro assunto que tem que se aprofundar, a gente tem que romper algumas questões, assim, a questão da chupeta, da mamadeira, que são as principais causas de desmame. Sim. É um item essencial do enxoval, né? As pessoas já fazem o enxoval com esses itens, e a gente tem que desconstruir isso, assim, tem que tirar isso do padrão e tudo mais, né? E aí o rolê da amamentação, então tem essa dificuldade de estabelecer a amamentação. E aí, uma vez que a amamentação está estabelecida, você tem a dificuldade no sentido, assim, da dedicação mesmo da amamentação, né? Da quantidade de horas, da disponibilidade, da questão do sono, porque aí o bebê ele vai acordar 500 vezes à noite. Só que quando você amamenta, quem vai ter que atender é a mãe, né? Não adianta. Mas aí você vai fazendo combinados, assim, então você precisa tem que lembrar que pai não é rede de apoio, pai é pai, né? Então o pai vai acordar todas as vezes, vai acordar todas as vezes junto, tem que trabalhar, pois mas a mãe também vai ficar o dia inteiro com o filho acordada, né? E aí a gente tinha alguns combinados, então, por exemplo, era eu que amamentava, mas era o Rafa que me dava o Lorenzo, por exemplo. Então ele levantava para me dar o Lorenzo, para mamar. E aí você vai passando por N fases, né? Tem várias fases. Hoje em dia eu estou vivendo, por exemplo, eu diria que um desmame gradual, assim, um desmame meio natural, enfim, a gente conseguiu fazer o desmame noturno faz uns 6 meses, mais ou menos, então que ele não mama mais de madrugada, mas ele mama antes de dormir, e você vai fazendo algumas mudanças para você conseguir sustentar, porque a minha ideia, as minhas metas eram sempre, eu queria até os 2 anos, né? E os 6 meses de exclusivo que a gente conseguiu e tal, e aí agora, assim, agora eu vou, enquanto tiver funcionando para nós dois, a gente vai, né? 3 anos, 4 anos, não sei, né? Não me importa. Mas é uma coisa que você tem que ver que, assim, eu tenho questões, assim, de flexibilidade de trabalho, o Lorenzo vai comigo para o trabalho, porque eu trabalho com família, né? Então, cada um vai adequar na sua realidade, né? Às vezes você precisa que o teu filho com 5, 6 meses vá para a creche, mas aí você tem, por exemplo, as creches do município costumam aceitar, ofertar o leite materno ordenhado, né? Mas aí essa mulher, para ordenhar, ela tem que ficar, às vezes, de madrugada ordenhando. Então, trabalhoso. É trabalhoso. E aí, isso é maternidade, porque tudo vai ser trabalhoso dali para frente. Demais. Deixa eu fazer uma pergunta, Andressa. O que você diria que foi o seu maior desafio nesse processo inteiro? Eu acho que lidar com os medos, acho que é o mais complicado, assim. Mas eu acho que eu consegui fazer bem, inclusive. Que bom. Acho que faz parte, né? O desconhecido. Sim. E qual foi o seu maior aprendizado? Que a gente não tem controle de nada. Capri! Exatamente. Eu quero saber desde o começo, mas eu não queria interromper. Qual sua lua? Qual seu ascendente? Eu sei que tem ouvintes que querem saber. Não sei nada. Eu não me ligo muito. Não. Eu não me ligo muito em
signo, mas eu sei que essa coisa do Capricórnio eu tenho, sabe? Muito O forte. Sol em Capricórnio você tem. Exatamente. Mas eu não sei, o resto eu não sei, juro que não sei. Depois pergunta pra ela já. Depois você passa seu horário de nascimento. Como é que foi seu nascimento, falando nisso? Você já falou, né? Foi... da mãe dela, que foi bem positivo, tudo. Foi um parto normal, até que rápido. A minha mãe sempre conta que ela acordou com as dores umas 4 da manhã e eu nasci assim às 7. Nossa, super uau! rápido. Super rápido. Tipo assim, o meu parto deve ter sido umas 5 horas, o da minha irmã foi umas 3 horas. Nossa, vapt-vupt. A minha mãe sempre disse que o obstetra dela brincava que se ela fosse ter um terceiro filho, o médico tinha que dormir na casa dela. Tipo, espirrou, nasceu. Mas assim, a minha irmã quase nasceu no carro. No táxi, ela tava coroando, sabe? Uau! E o meu parto foi assim, então a história é sempre essa, de que foi um parto muito rápido, né? Mas claro que, imagina, eu tenho 35 anos. 35 anos atrás, foram feitos alguns procedimentos que hoje a gente não faz ou considera violência, né? Então, a própria lavagem intestinal, episiotomia, enfim, né? Provavelmente pariu deitada, né? Ainda fazem. Ainda fazem. né? Mas a experiência de parto da minha mãe foi muito positiva, né? Então, o discurso é muito legal, sempre foi muito encorajador, assim. Sempre foi um assunto muito gostoso e tal. Eu acho que tudo isso interfere bastante também. Para quem tem uma história de parto difícil, nasceu de uma forma difícil, eu acho que não é impossível, mas talvez essa pessoa precise de terapia ou precise reconstruir essa história, assim, né? Para que isso não interfira no seu parto, né? Eu acho que é super importante todo mundo rever a maneira que veio ao mundo, sabe? Porque acho que faz muitos links, assim, com várias coisas da história presente mesmo, né? Adulta. A gente sabe que ali é a semente de tudo, né? Então... E até eu acho que assim, conversar, se tiver essa oportunidade, conversar com a sua mãe, perguntar como foi, né? E se for uma experiência ruim, também escutar isso, né? Porque muitas mulheres nem falam das suas experiências de parto, né? Sim. Às vezes, quando você tá nesse momento mais aberto e você tá lendo relato e tal, talvez seja um bom momento para você escutar, né? A sua mãe, por exemplo. Total. E se tiver oportunidade, também a sua avó. Muito bom. Eu tenho, por exemplo, até vou falar essa coisa porque é uma coisa muito bonita. O meu pai é bem de interior, assim, de família bem simples, enfim, do interior de Santa Catarina. E o meu pai nasceu em casa. Assim, naquela coisa tradicional de parteira da cidade, enfim, né? E o meu pai eles são em 7 irmãos, só os 2 mais novos que nasceram em maternidade, todos os outros nasceram em casa, né? Minha avó era uma super parideira, assim. Então, tudo isso já vem, né? E quando a gente optou pelo parto domiciliar, a gente escolheu contar só para nossa família, né? Então, a gente contou para os meus pais, para minha irmã e para os meus sogros e para a irmã do meu marido. E quando a gente contou pro meu pai chorou até. Porque ele falou, eu nasci. Ele ainda falou que bonito a gente tá resgatando isso, porque ele nasceu em casa, né? Então foi lindo, assim. O meu pai não é uma pessoa de se emocionar muito. E então foi bem. Nossa, eu fiquei assim no céu, sabe? Que lindo. Que lindo. Não, e ele poderia ter Eu me emocionei também. Ele podia ter uma reação diferente, né? Do tipo, algumas pessoas pensam assim, né? Do tipo, não, sítio interior, agora a gente tá na cidade, a gente né? não precisa tipo, disso. Não precisa disso, exato. Vai lá pra maternidade, que é mais tecnológico e tal, né? Mas tocou ele, né, de alguma forma. Tocou. Amor. Foi bem. Ele bem tem legal. o registro físico, né? Do nascimento dele. Aí. E se você tivesse outra gestação, faria diferente? Não, faria igual? Inclusive, assim, eu terminei de parir falando, eu quero parir mais umas 9 crianças. Porque é a ocitocina lá bombando, né? Uau, e tal. Mas, assim, não faria nada diferente, eu pariria em casa de novo e tal. Mas aí, assim, né? Eu digo que eu sempre quis ter 2 filhos até ter um. Daí agora eu resolvi ter um só mesmo. Parou por aí agora. Parei por aí. Eu tive, assim, baby blues bem forte, sabe? Tive um período de puerpério difícil, assim.
acho que adaptar com uma vida, com filho, no ritmo que a gente vivia, assim. Eu tive filho com 33 anos, então, tipo, você tinha toda uma vida social, sabe, uma liberdade, tudo. E foi difícil lidar com isso, assim, bastante terapia agora e tal. E a gente optou, por enquanto, a princípio, não é nada, nenhuma decisão final, mas a princípio a gente vai ter um filho só mesmo. E assim, a privação de sono é muito difícil. O Lorenzo começou a dormir a noite toda agora, faz uns 2 meses. Então são 2 anos e pouco, tipo, sem dormir direito e tal. Então, Não, mas você assim, achou a sua experiência ótima, então. eu achei uma experiência maravilhosa. Eu achei que eu pariria muito, assim. É isso, né? As mulheres querem parir, não ter mais filhos. Mas... Exatamente. Aqui já tem muita falam criança no mundo, senão eu dava aí, assim, que horror, não dava. Imagina, jamais, né? Mas assim, a experiência foi muito positiva e ela é uma experiência muito visceral e muito, assim, você termina de parir se sentindo uma mulher incrível. Acho que foi a única vez na minha vida que eu me senti a mulher mais foda do mundo, assim, sabe? Então, essa sensação, esse coquetel de hormônio que tem ali, e o amor, e todo o contexto foi muito positivo, assim. Então, não que seja assim para todo mundo, mas eu acho que o parto domiciliar, ele propicia mais essa experiência muito positiva, assim, do parto, né? Eu tô te imaginando agora, lá no topo da sua sacada, com a lua cheia atrás, e com uma capa, assim, tipo, atrás. Voando, assim, né? Sou a mais foda do planeta. Só não tava pelada nessa hora, porque daí tava na sacada, não dava, né? Muito bom. Não, e só ia comentar em relação ao puerpério, né, que você teve um baby blues. Veja só como são as coisas, né? Porque você se informou, planejou, né, buscou tudo e ainda assim pode acontecer, né? Pode. Você, tipo, nesse momento da vida estava esperando, estava buscando e sentiu o choque da maternidade, né, dessa questão de se doar e de entrar num outro ritmo de vida, né? Então, é uma coisa que pode acontecer, realmente. Pode. E mesmo com uma experiência de gestação e de parto super positiva e tudo, ali o que vem depois, por mais que você estude, que você se prepare, é muito inesperado. Assim, né? A privação de sono, a dificuldade com a amamentação, a mudança da rotina, o teu lugar no mundo, quem você é, assim, tudo isso é bem difícil de lidar mesmo. E para mim, e eu acho que assim, tem uma questão mesmo física, hormonal, assim, que eu acho que para mim ele deu um soco forte, assim, sabe? E durou bastante tempo, assim, sabe? Você estava acompanhada, assim, da família, amiga, sei lá, tinha, tipo, uma comunidade perto de você acompanhando? Tinha, a gente fala da rede de apoio, né? Mas eu tive a família muito presente, muita ajuda, assim, com comida, com casa. Que bom. Que bom, que bom. Então tem uma rede de apoio, mas ao mesmo tempo, assim, a gente optou, por exemplo, eu e meu marido, em ficar sozinhos em casa. Então a gente não quis nenhuma mãe ou sogra dormindo aqui, né? Então também são escolhas, assim, por querer fazer tudo e tal, né? Mas a gente teve muita ajuda principalmente com comida. Eu acho que comida e Isso é limpeza é uma coisa que pega sensacional, né? muito. Muito importante. Comida é bem importante. Não sabe o que dá de presente, assim, não precisa comprar roupinha pro bebê, leva comida congelada, enche o freezer da puérpera, lava uma louça, passa uma vassoura na casa, assim, sabe? E visitinha rápida. Né? Visitinha rápida. Em tempos de Covid nem tem visita, mas enfim, se tiver, visitinha rápida. A não ser que a pessoa fale, segura essa criança que eu vou dormir. E assim, isso até é engraçado, porque as pessoas acham que quando elas vão te visitar, você vai querer que elas fiquem com a criança para você descansar, mas na verdade no começo você não consegue desgrudar da criança. Né? É uma coisa de sobrevivência mesmo. É você ver tipo uma cadelinha, uma gatinha assim com os filhotes. Se você separar, eles vão chorar horrores assim. Né? Então é melhor ajudar com as outras coisas e deixar aquele núcleo ali ficar se cheirando, ficar grudado o tempo inteiro, assim. Né? Total.
Muito bom. Ai, que bom. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente deu muita risada. Cara, você é muito do nosso time, você não tem ideia. Total. Tem a gente, tipo, tem a mesma visão de tudo. Tá dentro de uma trística já. Cara, foi uma alegria mesmo ter você. Tem uma energia muito incrível, muito pra cima. E com certeza. Uma história linda. Uma história linda, cheia de surpresas, né? Com uma concepção lá do outro lado do mundo. E muita fortaleza, muita coragem, muita conexão, muita superação, como é esse processo, assim, mas do jeito que você contou, eu achei muito linda. Essas coisas me tocam bastante, assim, a conexão com o parceiro, sabe? O parceiro tá junto, tá... eu acho tão lindo quando eu vejo casais assim. Isso é bem lindo e é bem importante, assim, né? Claro, para as pessoas que têm essa conexão, o parceiro ali no trabalho de parto, eu até fui falando coisas muito práticas, né? Mas assim, o tempo inteiro o Rafael estava aqui comigo, né? Eu só não quis que ele entrasse na água. Só essa hora. Mas assim, era ali junto, aquela olhada, aquele, sabe? Aquele toque, na hora do expulsivo, eu só não quebrei os dedos da mão do Rafael, porque eu não sou tão forte assim, né? Mas eu devo ter machucado bastante ele, assim. Peraí, o nascimento dele, você sabe como foi? Que eu fiquei com essa dúvida. A gente perguntou até para a mãe dele. O Rafa nasceu, inclusive, na véspera de Natal. Mas ela entrou em trabalho de parto, ficou... ela conta pra gente que ela ficou bastante tempo lá com as dores, enfim, a coisa não engrenou e ela acabou fazendo uma cesárea. Então, não sabemos... Ela só falou que ela ficava lá com dor e fazendo respiração de cachorrinho e a coisa não ia e acabou indo para uma cesárea, né? Então, ele nasceu de cesárea, mas uma cesárea intraparto, né? E assim, foi amamentado por pouco tempo também, se não me engano. Então, são esses... Não tem muitos detalhes, assim, né? Porque não tenho, claro, a proximidade que eu tenho com a minha mãe, enfim, né? Mas essa... a história dele, assim, é mais parecida com as histórias mais comuns, acho que dessa época aí, né? Mas ele super confiante. Super. E assim como eu falei para vocês, ele decidiu pelo parto domiciliar antes de mim, assim, né? Ele sabia que a decisão era minha, né? Claro, é meu corpo e tudo mais, mas eu sei de histórias que acontece o contrário e é muito triste. Quando a mulher quer o parto domiciliar e o cara não banca. E aí ela fica com medo de encarar, porque é uma decisão, por mais que a mulher seja ali protagonista, é uma decisão dos dois, né? É difícil, então, né? Eu acho, quando você não tem o apoio do marido, tipo, é um pouco... É difícil complicado. Porque é uma decisão dos dois, mas quem acaba depois vivendo as violências é a mulher, né? Na verdade, os homens têm que se aprofundar mais, se preparar mais, estudar. Então, o Rafa realmente se envolveu bastante, leu, entrou em grupo, ele participa até hoje de grupo de pais. Que graça. Ai, ele é o máximo. A gente já gosta dele também. Ele vai fazer matrística versão masculina. Dá para fazer um relato de parto de pai, né? Óbvio, a gente sabe que os outros atores aí não devem fazer relatos, mas enfim, dá para fazer sua versão, né? Muito legal. Bom, Andressa, que bom. Então é isso, né? Nos despedimos. Muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi lindo poder, porque eu já tinha feito meu relato escrito, mas poder falar foi muito... É bom falar, né? É bom falar. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Tot. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma,
Te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.